Muito bom dia, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, vos fortalecendo. O dever dos profetas. Vamos começar a falar um pouquinho sobre este assunto. Nós encontramos alguma divisão que os homens fizeram, para uma compreensão melhor sobre grandes e pequenos profetas. Os grandes profetas eles consideram como Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Mas nós vimos que Abraão foi chamado também de profeta, embora nós não encontramos profecias relacionadas que ele falou. Mas Moisés também foi um profeta ao qual o Senhor falava com ele face a face, como um homem conversa com seu amigo. E vimos que Moisés recebeu de Deus os mandamentos. Exatamente ali foi instituído o plano de Deus não falar com os homens, Deus falar com um profeta. Lá no monte, quando Moisés estava recebendo os mandamentos, o monte fumegava. Então o povo atemorizado disse, acho que é Êxodo 20, fale Deus com Moisés e Moisés fale conosco, certo? Então Deus não falava diretamente com o povo. Qualquer coisa que ele queria exortar, corrigir, ensinar, ele levantava um profeta e aquele profeta falava com o povo. Então o profeta era a voz de Deus, a boca de Deus para com os homens. E Deus aprovou aquele pensamento, aquela fala dos israelitas. Encontramos também entre Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, considerado como os profetas menores. Abraão, ele foi chamado por Deus de profeta quando ele estava em Gerar, e Abimeleque, aquele rei, tomou a Sara para que lhe fosse por esposa, e o Senhor não permitiu que ele tocasse em Sara e disse, Abraão, meu profeta, ele é meu profeta, vá até ele e ele orará por ti. Está em Gênesis capítulo 20, verso 7. O dever do profeta era falar de si mesmo? Não. Todos os profetas que nós encontramos depois de Moisés, ele simplesmente era levantado por Deus para corrigir o povo, para permanecer naquilo que Moisés escreveu e não trazer novos acontecimentos, novas visões e coisa que distorcesse a lei. Então aquele povo, ele deveria ouvir o profeta naquele sentido. E qualquer profeta que trouxesse alguma coisa que fosse contrária ao que tinha já escrito, ele não deveria ser ouvido e, em alguns casos, apedrejado, morto, quando falava em nome do Senhor e aquilo não era verdade. Aquilo não se cumpria. Então ele deveria ser morto. Qualquer profeta que falasse em nome do Senhor e aquilo não se cumprisse. A gente pergunta, o que tem acontecido com aqueles que se dizem cristãos, que mesmo depois de Deus revelar que não há profeta para este tempo, eles permanecem crendo que há profeta e sendo que este profeta simplesmente falou tantas coisas que nada se cumpriu e ainda permanecem. Bom, estamos vivendo num outro período, um período de graça, misericórdia. Então as pessoas se sentem muito à vontade para fazer aquilo que não deveriam fazer.
mesmo pessoas que não se consideram, não são considerados como profetas, mas trazem profecias dos dons, conforme Deus deu, né, dons para as pessoas. Deus levantou uns dons do Espírito Santo de alguns profetas e eles falam coisas que não se cumprem. São falsos profetas. Toda profecia deve ser anotada, escrita e ver se aquilo se cumpre. Se aquilo não se cumprir, você não deve temer aquele homem como se fosse um profeta. Então vejam bem, todos os que fizeram profecias e não se cumpriram deveriam ser mortos. Mas nós encontramos essa quantidade de profetas na Bíblia e todos eles profetizaram levando o povo de volta para a lei quando eles saíam fora. Então eles alertavam o povo e o povo então permanecia, voltava. Quando eles não voltavam, eles eram castigados até chegou o ponto em que eles foram dispersos por mais de 2000 anos sobre a terra. Até mesmo Jesus, ele foi um profeta, porque ele foi profetizado, o profeta dos profetas, né? Assim é chamado, o profeta dos profetas. E a primeira profecia que nós vemos a respeito de Jesus, que Isaías falou muito sobre ele e outros profetas, ela se encontra em Deuteronômio capítulo 18. E Jesus citou esta escritura para que os judeus examinassem as escrituras e vissem que ele estava ali, cumprindo esta escritura de Deuteronômio capítulo 18. O Senhor vosso Deus levantará dentre vós um profeta semelhante a mim. E eles deveriam ouvir a este profeta. E aqui nesta versão diz: o Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti e teus irmãos como eu, a ele ouvireis. Veja que Moisés foi que trouxe a lei. E este profeta, semelhante a ele, trouxe a graça. Então fechou-se o ciclo. Agora, nós encontramos no Novo Testamento também João Batista como o anjo da aliança, né? Ele veio trazer a introdução deste profeta, o profeta dos profetas. Então Moisés relembra o povo, porque os profetas, conforme tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse: bem falaram naquilo que disseram. E eis que suscitarei um profeta no meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Então veja bem que eles estavam diante de um profeta que Deus falava com ele face a face. Mas os prognosticadores ali também existiam. Quer dizer, os falsos profetas, adivinhadores, para que eles enganassem o povo. E Deus proibiu que eles tivessem esse tipo de prognosticadores, adivinhadores. Então Jesus, o profeta dos profetas, foi introduzido na Judéia, na terra, também por um profeta profetizado na Bíblia, João Batista. E ele apontou o dedo para ele e disse: eis aí o Cordeiro de Deus. Então a gente compreende melhor hoje por que deles esperarem a ressurreição isolada de William Branham. Olha, porque o precursor tem que apresentar o precursado. Ele vem à frente e quando o precursor chega, o precursado chega, aquele precursor desaparece e então
aquele precursado assume. Então, quando falaram para João que Jesus ou seus discípulos estavam batizando mais gente do que os discípulos de João Batista, João disse: convém que ele cresça e que eu diminua, quer dizer, o meu tempo terminou. Eu vim justamente para mostrá-lo. Então, João já tinha colocado Jesus em evidência. Mas os falsos profetas, como hoje existem mesmo, e existiu também ali no tempo de Israel, no reino de Acabe, nós encontramos um espírito, Deus falando com os profetas de Acabe. Então você percebe uma coisa, tinha o profeta de Deus e tinha os profetas de Acabe. Há quantos profetas falando mentiras no mundo hoje, não é verdade? Aí então, como que eles puderam enganar e como eles podem enganar? Eles têm a unção para enganar. Então o profeta, aí você vê aí, profetizam, falam, mas como você sabe que um profeta é falso? É quando ele fala coisas contrárias à palavra, já falamos isso. Então Elias profetizou o final da morte de Acabe. E os 400 profetas disseram que ele não, que poderia a guerra, que ele não morreria. Quando ali tinha um profeta chamado Eliseu, que dizia que ele iria, falava a verdade, mas o povo não gostava dele. Então Micaías disse, quando eles foram buscar Micaías para falar, melhor, não era Eliseu, Micaías para falar a respeito daquela guerra que Acabe tinha feito aliança com Josafás, 1 Reis, capítulo 22, para tomar Ramote Gileade, que era uma parte de terra de Israel. Mas então Deus, Micaías disse o que aconteceu para aqueles profetas estarem mentindo. E então eles perguntaram para Micaías, então disse Micaías: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado sobre o trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua mão direita e à sua esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra forma. De repente, então, saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu induzirei. E o Senhor lhe disse: com quê? E disse ele: eu sairei, serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Então, esse espírito de mentira entrou na boca de todos os profetas de Acabe para enganar Acabe, para que ele sofresse, então, e morresse na guerra. Vejam que as pessoas têm certa unção para fazer muitas coisas, para enganar o povo. Porque não, às vezes é falar em nome do Senhor, tem que falar com unção, com vibração, muita emoção, e as pessoas são enganadas. E como então você perceberá que aquilo não é do Senhor? Aí que entra a questão chave que nós encontramos, né? Que está em Gálatas, capítulo 1, verso 6. Você não pode ignorar estas escrituras, porque quando eles torciam ali as escrituras, alguma coisa que era contrária ao que Moisés tinha deixado escrito, de repente Deus vinha e mandava aquele profeta lembrar eles do conserto que eles tinham feito com Deus. Não criar uma nova doutrina, não criar novas coisas extra-lei, porque aquilo era morte. Agora, profetas que criam coisas extra-bíblicas, nós vamos trazer aqui também algumas coisas que aconteceram destes profetas de hoje,
eles chamam de profeta, para vocês compreenderem melhor o que estamos falando hoje. Isso aqui é uma introdução sobre o dever dos profetas. Então, de repente, você ouve alguma coisa e aquilo está fora da Bíblia. Não vou falar sobre este assunto agora por causa do tempo. Está fora da Bíblia. Mas como você não vai saber, se você não tem conhecimento da Bíblia, que aquilo não está na Bíblia? Só dar um exemplo, por exemplo, volta de Jesus. Quando Jesus voltará? Se a pessoa deu data para Jesus voltar, ele já é falso, já é mentira, porque Jesus mesmo disse, esse dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, só o meu Pai. Agora, como pode alguém chegar e dizer que ele sabe profetizar o dia? Eles dizem que não profetizou, vaticinou, predizeu. Isso é a mesma coisa, tudo é para enganar. Mais mentira, é mais mentira em cima de mentira. Como você saberá que ele é falso? Você leia Gálatas, capítulo 1, no verso 6, Paulo diz assim: Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Não é isso que aconteceu? O evangelho de Cristo não tem sido transtornado? Cadê o evangelho de Cristo? Onde está? Eles perverteram ele. Esses profetas perverteram o evangelho de Cristo. Vocês pensam que é só um homem que se intitulou como Elias? Não, teve vários antes. Cada um sucede o outro, né? Muitos sucederam o primeiro. Mas, meus irmãos, Paulo então diz no verso 8, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja maldito. Que Deus abençoe a todos e nós vamos então falar alguma coisinha na sequência, na próxima programação, sobre reconhecer um falso profeta. Deus vos abençoe.